Olá, boa tarde. Julgar o maior número de casos sobre violência contra a mulher. É esse o objetivo da Semana Justiça pela Paz em Casa, que começa hoje em todo o país. Em Mato Grosso, que tem o maior número de casos de feminicídio do Brasil, o Tribunal de Justiça do Estado já agendou mais de 500 audiências. A Semana da Justiça pela Paz em Casa é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Defensoria Pública do Rio de Janeiro vai hoje ao Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, prestar assistência às famílias. Confronto entre polícia e moradores deixou pelo menos 10 mortos. Supremo Tribunal Federal vai decidir se servidor público que seja pai solteiro tem direito à licença maternidade de 180 dias. E ainda começa hoje a 6ª edição do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro vai hoje ao Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, prestar assistência às famílias. Pelo menos 10 pessoas morreram em confronto com a polícia nesse domingo. E quem tem as informações e conversa agora com a gente ao vivo é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Hoje, daqui a pouquinho, às 2 horas, um grupo de defensores vai até a comunidade para defender, para fortalecer a defesa desses moradores. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, inclusive, já encaminhou algumas denúncias para o Ministério Público Estadual. A 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Niterói e São Gonçalo está acompanhando o caso. O fim de semana foi de tiroteio no Complexo do Salgueiro. O confronto teria começado depois da morte de um policial militar durante um patrulhamento. Os outros mortos ainda não foram identificados, Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Evne. E a Justiça do Rio Grande do Sul determinou que cada dia de pena cumprido em cadeia superlotada seja contado em dobro. A decisão tem como base a situação degradante a que os presos são submetidos. A decisão não vale para presos condenados ou acusados de crimes contra a vida, integridade física ou delito sexual. Para ter acesso ao benefício, o representante legal do preso deverá solicitar ao magistrado responsável pela execução penal a contagem em dobro do tempo de pena que resta a ser cumprido. Os casos serão analisados um a um. A juíza da primeira vara de execuções criminais do Rio Grande do Sul, Sonali da Cruz, se baseou na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil faz parte desde 1992. 3 anos atrás, o Colegiado das Américas determinou que cada dia de pena cumprido no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, valesse por 2. Apesar de o Ministério Público do Rio ter recorrido, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a legitimidade da sentença. A juíza do Rio Grande do Sul usou a mesma argumentação da Corte Interamericana para embasar a decisão. As condições degradantes da cadeia violavam os termos da Convenção Americana de Direitos Humanos. Para a magistrada, a situação do Presídio Central do Rio Grande do Sul é exatamente igual à do Rio de Janeiro. A taxa média de ocupação é de 178%. Em algumas galerias, a superlotação ultrapassa 300%. O Ministério Público verificou em 2006, em inspeção, que em determinadas celas o espaço disponível era menor que 1 metro quadrado por detento. Além da superlotação, ainda foi identificada insalubridade na rede de esgoto da cadeia, com infiltrações e gotejamento nas galerias prisionais. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, julgou improcedente o pedido do Estado do Rio Grande do Sul para prorrogar o convênio com o governo federal para dar continuidade da implementação de ações da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas fronteiras do Estado. Quem tem as informações é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O Estado do Rio Grande do Sul apresentou uma ação no STF para prorrogar o convênio celebrado com o governo federal com o objetivo de implementar ações da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas fronteiras no estado.
O convênio foi assinado em 2002 e foi firmado com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e a União, e previu a cooperação entre o governo federal e estadual. O Estado alegou que o atraso na disponibilização dos recursos financeiros da União foi um obstáculo para a conclusão do convênio no prazo previsto no contrato. O ministro Gilmar Mendes foi quem apreciou o pedido. Ele ponderou que a manutenção das transferências de recursos pela administração federal, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, é realizada com base em critérios de conveniência e oportunidade do interesse público. Portanto, não estão sujeitas à avaliação do Poder Judiciário. Destacou também que, mesmo após 5 prorrogações, o Estado não conseguiu executar o contrato e se manteve inerte por 8 anos. O ministro pontuou que, embora tenham sido repassados mais de 10 milhões de reais, de acordo com os registros da plataforma Mais Brasil, o Estado, durante todo esse período, executou apenas R$ 6.980. Com essa decisão, o Estado do Rio Grande do Sul deverá ressarcir os cofres públicos, devolvendo os valores que foram transferidos. O Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre a possibilidade de estender o direito à licença maternidade de 180 dias para servidores públicos que sejam pais solteiros. O recurso extraordinário teve a repercussão geral reconhecida. No plenário virtual, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, destacou a relevância da discussão diante da ausência de previsão expressa na Constituição Federal. O ministro observou ainda a necessidade de discutir se a extensão do benefício da licença maternidade de 180 dias a servidores públicos que sejam pais solteiros está condicionada à indicação prévia por meio de lei de fonte de custeio. No caso em análise, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, recorreu de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que concedeu a licença maternidade de 180 dias a um perito médico do próprio INSS, pai de crianças gêmeas geradas por meio de fertilização in vitro e barriga de aluguel. Na sentença, o juiz afirmou ainda que o direito ao salário maternidade deve ser estendido ao pai solteiro com filhos concebidos por meios de técnicas modernas. Para o tribunal, a finalidade das licenças parentais é privilegiar o desenvolvimento do recém-nascido e negar esse direito viola o princípio da isonomia material em relação às crianças concebidas por meios naturais. No recurso apresentado ao STF, o INSS sustenta que, embora a licença maternidade seja um benefício do filho, o texto constitucional é claro ao estabelecer que ela é dada à mulher gestante em razão de suas características físicas e diferenças biológicas que a vinculam ao bebê de modo diferenciado do vínculo com o pai, como, por exemplo, na amamentação. Para o INSS, negar o benefício não representa falta de assistência aos filhos, pois o pai tem direito à licença paternidade pelo período estabelecido em lei de 5 dias. Além disso, segundo o Instituto, a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio viola a Constituição Federal. E você vai ver a seguir os detalhes da 19ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa. Os detalhes daqui a pouquinho, volto já. Um direito fundamental que deve ser visto pelos 3 poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. Começa hoje em todos os tribunais de justiça do país a Semana Justiça pela Paz em Casa. Esta é a 19ª edição da mobilização que ocorre 3 vezes ao ano para julgar mais rapidamente casos de feminicídio, tentativa de homicídio e violência contra a mulher. O mutirão judicial conta com mais uma ferramenta, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero.
O documento traz orientações do tratamento que os operadores do direito devem dar às mulheres, além de propor maneiras para que as interpretações de juízes sejam contaminadas o menos possível pelo machismo estrutural ainda presentes na sociedade. A Semana Justiça pela Paz em Casa já realizou, ao longo das edições em todo o país, mais de 270 mil audiências. Os magistrados proferiram 244 mil sentenças e concederam 128 mil medidas protetivas. A ideia da Semana pela Paz em Casa é julgar o maior número de processos sobre violência doméstica. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, por exemplo, já agendou mais de 500 audiências. Segundo o Anuário de Segurança Pública, o estado tem o maior número de casos de feminicídio no país. Em junho, quando participou da solenidade de 1 ano da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, afirmou que o objetivo do CNJ é atuar para que o Brasil não seja mais considerado um dos piores países para uma mulher viver. Segundo dados das Nações Unidas, no ranking mundial, o país está no 5º lugar, atrás da Guatemala, Honduras, Venezuela e Rússia. Que Mercedes ser esse o momento de um movimento expressivo das mulheres, esse movimento foi absorvido integralmente pelos homens, não só porque a Constituição Federal destaca que homens e mulheres são iguais perante a lei, mas, acima de tudo, pela justeza. É uma questão de justiça essa adoção da política contra a violência doméstica. Bom, e para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, doutora Tânia Requizigel. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Conselheira, nós estamos na 19ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa. Temos números expressivos, 270 mil audiências até agora. O que é possível constatar ao longo de todas essas edições no que diz respeito à potência dessa mobilização do Poder Judiciário com tribunais de todo o país? É importante ressaltar que a morosidade processual representa diversos riscos à mulher vítima de violência, podendo acarretar a ineficácia no resultado final do processo. E não é isso que jamais o Poder Judiciário quer. Então, essa união, esse mutirão de esforços para realizarmos as Semanas da Justiça pela Paz em Casa é fundamental como uma política pública para nós conseguirmos resultados objetivos e positivos com relação à violência doméstica. Como é que vem sendo a resposta, a adesão? Essa semana faz com que as mulheres acabem encorajando mais as mulheres a procurar o Poder Judiciário ou o Ministério Público, os órgãos competentes, acaba tendo essa função também de mobilizar a sociedade? Com certeza. Debater a temática é essencial para o enfrentamento desse mal, uma vez que a conscientização é a principal ferramenta de prevenção. Com isso, desse modo, a realização, o levantamento, o acompanhamento do desenvolvimento da temática auxilia no diagnóstico dos pontos que ainda necessitam com maior atenção a esta política pública. E acho interessante frisar também que essa semana ela vai além da concessão de medidas protetivas e audiências. Tem toda uma intenção também de conscientizar juízes e servidores da justiça no tratamento, na escuta afetiva, quando o servidor vai receber, ou o magistrado, essas mulheres, né? Isso é muito importante, esse acolhimento inicial, conselheira. É extremamente importante. Por isso, inclusive, o lançamento do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero pelo Conselho Nacional de Justiça. Uhum. Essa vítima, ela vem, na grande maioria das vezes, fragilizada. E ela busca ali no judiciário o amparo, não só a busca pela justiça, mas o amparo psicológico, toda aquela estrutura que ela precisa. Então, nós precisamos estar preparados para esse acolhimento de alguém que realmente passa por um momento de muita dificuldade. E elas têm receio, na grande maioria das vezes, de denunciar esse agressor, de acreditar que ele vai repetir esse ato ou, às vezes, chegar ao feminicídio, que daí não poderá mais a justiça atuar para salvar aquela vida. Então, é muito importante
todos estarmos conscientizados do acolhimento e de atender de uma forma rápida, eficaz a essa pessoa que procura o judiciário. Porque, às vezes, infelizmente, essa mulher que é vítima de feminicídio, ela nunca havia sequer dado entrada em nenhuma medida, nenhum pedido de medida protetiva ou de amparo, né? Porque ela acaba confiando no parceiro. Então, romper esse ciclo deve ser muito complicado também, né, Tânia? Com certeza, debater sobre o tema é essencial, como eu disse, para a gente enfrentar esse problema. A grande maioria das vítimas, ela não acredita que esse fato vai ocorrer novamente e muitas até não conseguem muito entender de que elas estão sofrendo vítima de violência doméstica. Né? A violência física muitas vezes é percebida, mas aquela vítima ela pensa, foi desta vez ou foi por tal fator, isso não vai acontecer novamente, principalmente porque estão envolvidas em um relacionamento amoroso. É muito importante a conscientização para que nós possamos auxiliá-las. E aquela violência que não deixa marcas, né? A gente fala muito também da violência psicológica, a patrimonial. Às vezes a vítima não se identifica como vítima desse processo abusivo, né? Eu queria falar um pouquinho também sobre o questionário que, ao fim da semana, todos os tribunais devem responder. É um questionário, uma estatística também que eu tenho certeza que vai ajudar demais o CNJ a traçar novas metas e objetivos e ações para a gente poder ajudar, apoiar cada vez mais essas mulheres, né, doutora Tânia? Sim, o objetivo é a coleta dos resultados obtidos com o mutirão, como a quantidade de medidas protetivas de urgência concedidas, o número de audiências realizadas, a quantidade de magistrados que participaram, servidores, casos finalizados, tribunais do júri, entre outros dados, para que possamos cada vez mais aprimorar e deixarmos de ser o 5º pior país do mundo que mata mulheres. Então, isso é muito importante e o programa como o de hoje, ele é fundamental para isso. Precisamos divulgar que somos o 5º pior país do mundo em casos de violência doméstica. Então, nós precisamos desses dados, desse questionário, para conseguirmos conscientizar e divulgar a sociedade com relação a este problema. Doutora Tânia Requesiga, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Sucesso na 19ª Semana Justiça pela Paz em Casa, CNJ e todos os TJs do país. Até a próxima. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. E você vai ver a seguir, Tribunal Superior Eleitoral dá início à 6ª edição do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação. Os detalhes você confere em instantes, eu volto já. A Constituição Federal de 1988, fundada através de um Estado democrático de direito, visa assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, de liberdade e bem-estar, fundado em valores supremos de uma sociedade fraternal, plural e sem qualquer tipo de preconceito, além de validar a solução pacífica de resolução de conflitos. A semana começou movimentada lá no Tribunal Superior Eleitoral. Às 14h será realizada a abertura da 6ª edição do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação. Agora pela manhã teve início a audiência pública que tem como objetivo ouvir propostas e sugestões relacionadas às resoluções das eleições de 2022. Vamos agora direto ao TSE falar ao vivo com o repórter Guilherme Glória. Olá, Guilherme, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A audiência pública começou às 10h da manhã. Ela vai seguir hoje no período da tarde e também nessa terça-feira, naquele formato que a gente se habituou agora durante a pandemia, esse formato virtual. Claro, como sempre, contando com a participação da população que pode enviar propostas e sugestões para as resoluções das eleições de 2022. O ministro Edson Fachin, vice-presidente do TSE, inclusive, reforçou o convite para as pessoas mandarem as suas sugestões. Vamos ouvir. Além das sugestões que iremos receber agora pela manhã, nesta audiência, poderão ainda ser apresentadas também contribuições
por escrito até 23 horas e 59 minutos da manhã, dia 23 de novembro. Portanto, quem não teve a oportunidade ou não tiver a oportunidade de fazê-lo oralmente nas audiências, poderá fazer por escrito e, de qualquer sorte, a todos que se manifestarem oralmente, também solicitamos que encaminhem suas considerações por escrito para que possamos levar na devida conta e fazer o devido exame. Dentro do prazo divulgado pelo ministro Edson Fachin, os interessados podem encontrar um formulário para preencher e mandar as suas propostas no site tse.jus.br. Se você tem alguma sugestão para fazer, não deixe de colaborar com as eleições do ano que vem. Inclusive, por falar em colaborações para as próximas eleições, começa logo mais às 14 horas o teste público de segurança. A gente está, inclusive, aqui no Centro de Divulgação das Eleições, aqui na sede, e já tem uma movimentação começando aqui. Esse teste público de segurança, ele vem com um recorde na inscrição de investigadoras e investigadores que irão participar. São 26 participantes ao todo, que irão executar 29 planos de ataque aos equipamentos e sistemas que serão utilizados nas eleições de 2022. O TPS é uma etapa importantíssima, da auditoria, da segurança e da transparência do processo eleitoral, porque aqui esses investigadores irão procurar fragilidades e, caso alguma vulnerabilidade seja encontrada nos equipamentos ou sistemas, eles podem ser solucionados esses problemas antes das eleições. E é por isso que o TPS é tão importante. O evento segue até a sexta-feira e vai ter, é claro, uma cobertura especial ao vivo no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, youtube.com/Justiça Eleitoral. Maravilha, Guilherme Glória, ao vivo, direto do TSE. Muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. Bom, uma decisão da Justiça determina que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, padronize as normas para transportes de animais de estimação em aviões. Na semana passada, a tentativa de um casal de embarcar com coelho em um voo internacional terminou em confusão no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Mas esse caso não foi o único, não. Eles são dóceis, mansos e carinhosos e já estão entre os animais de estimação preferidos para muitas famílias, como a da advogada Ana Luísa, que mora em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. O Blue é um coelho da raça Red Lion, tem 6 anos e se tornou um companheiro para toda hora. Em setembro, a Ana Luísa planejou uma viagem de férias para Santa Catarina, com o Blue incluído. Mas pela segunda vez, ela foi impedida pela companhia aérea de levar o coelhinho. A Ana Luísa acionou a justiça e conseguiu uma decisão favorável. A decisão em caráter liminar foi do juízo da comarca de Pedro Leopoldo, que autorizou o embarque do animal na cabine do avião, dentro de uma caixa adequada e com pagamento de uma taxa de R$ 250, sob pena de multa de R$ 5.000. Não imaginava que a decisão fosse tão rápida, no sentido de positiva, e aí veio a decisão e não imaginava da repercussão de várias pessoas acolhendo nas redes sociais e inclusive advogados pleiteando com que a proteção fosse mais expandida para outras pessoas. A empresa alegou que apenas cães e gatos são considerados animais domésticos autorizados a embarcar na cabine do avião. As companhias aéreas, elas não tem um padrão, né? Algumas companhias, a grande maioria aceita cães e gatos, fruto de uma portaria antiga da ANAC, mas especificamente coelhos, né? Nenhuma companhia aceita. 2 ONGs, uma de São Paulo e outra do Paraná, acionaram a justiça e conseguiram uma decisão que obriga a Agência Nacional de Aviação Civil a padronizar o transporte desses animais nos aviões. As famílias que têm animais da espécie, né, dos coelhos, elas não ficam na dependência mais de ter que pedir liminares, de ter que torcer para cair com um juiz que entenda a gravidade da situação do embarque desses animais em porão, para conquistar o direito de viajar com eles na cabine. Eles não emitem altos ruídos, como os cães e os gatos podem fazer. Então, assim, é desproporcional você colocar a possibilidade de cães e gatos na cabine e a impossibilidade completa de coelhos na cabine, quando eles têm todas as características necessárias, né, preenchem todos os critérios para embarque em cabine.
Excelente iniciativa que vai pacificar a matéria e evitar casos como o que vimos na semana passada no aeroporto de Guarulhos. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.